Estamos começando mais um Batucast. Como que anda a sua comunicação? Hoje o tema é comunicação para prosperar em 2026. Então silencia sua mente e abra o seu coração. Que está iniciando mais um Batucast. E hoje começamos diferente, Cecília. Hoje começamos com uma comunicação diferente. Usando a música, o tambor. Esse daqui, para quem não conhece, é um tambor de língua. Tambor que tem notas musicais, né? Olha que bonito. Já vou contar para a galera que quando a gente usa esse tambor para fazer o nosso trabalho de meditação e de oração do nosso canal lá do Spotify, a gente fica calminho, mas com sono no final A ele gente chega a funciona. bocejar, né? Se eu Isso fico sim, treinando muito, eu começo. isso sim que é comunicação, tá vendo? Relaxa. Não é uma forma diferente de começar. E aí, tudo bem? Tudo certinho. Maravilha. Então, comunicação para melhorar, para prosperar em 2026. Interessante, né? Tinha uma frase muito interessante do mestre, o grande comunicador, o Chacrinha, que falava: quem não se comunica, se trumbica. Minha Lembra mãe disso? falava isso. Também ouvia muito. E é muito isso, né? De repente, a sua comunicação ela pode trazer, sim, a sua prosperidade. Bom, prosperidade é um tema extremamente polêmico, mas a gente vai juntar as duas coisas aqui. Vamos Com lá, hein? certeza, mas o foco, comunicação. De quais comunicações a gente vai falar, Emerson? Cara, a primeira comunicação que a gente tem que falar, acho que é por comunicação da gente com a gente mesmo, né? Perfeito. Aí depois da gente com o outro, porque como as pessoas te veem com a sua comunicação, né? E quais são os meios, né? O que é comunicação e assim por diante. Acho que já vai dar um bom entendimento. Ou outras perguntas, né? O que a gente está comunicando é, de fato, algo que eu estou sentindo, que eu estou pensando? Ou é algo que Hum, eu devo porque existe um status, porque existe um protocolo? caramba, Isso é extremamente complexo isso é uma profundidade, hein? e adoecedor se não tomar cuidado. Ai, ai, ai. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos lá, Só fazendo um link. bora lá. No nosso Batucast anterior, nós Sim, falamos bastante sobre essa questão deste novo ano, de pegar mais leve consigo mesmo, de mudar hábitos, de experimentar uma coisa diferente, para sair um pouco do contexto de autocrítica. Eu queria só fazer exatamente. esse link, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar da comunicação consigo mesmo. Com certeza. Eu queria começar esse podcast, né? Nós já comecei tocando e tal, mas eu queria começar falando o que é comunicação. Comunicação é tudo que você assiste, é tudo que você vê, é tudo que você ouve. Então você vê que a comunicação está muito ligada aos nossos sentidos. E olha só, conforme a potência dessa comunicação, ela pode até nos gerar algumas crenças, que é a força dessa comunicação, né? E a comunicação ela tem uma intenção, muitas vezes, né? Então, isso faz com que isso reverbere, às vezes até na alma, né? Como tem gente que comunica amor, tem gente que comunica raiva, tem gente que comunica ódio, tem gente que comunica desprezo. Olha só, quanto uma comunicação, às vezes, uma forma de comunicação pode ganhar cliente, pode ganhar um público, pode ganhar uma eleição, como já houve no Brasil, né? Como era forte a partir do marketing, né? Nas eleições, em outras coisas mais, né? Principalmente Neurolinguística? neurolinguística pura, PNL. Então, como a comunicação é importante e é presente na nossa vida, né? Olha só, o jeito que eu me ponho aqui para falar com vocês, já estou comunicando, né? Poderia estar comunicando assim. Bem-vindos a mais um podcast. Nós somos o BatoCast. Né? Isso já muda bastante, né? Então a minha postura, a minha roupa, o meu jeito de vestir já comunica. Igual eu ponho para comunicar o quê? O nosso projeto da roda de tambor, que a gente propositalmente fez numa forma de espiral. E eu vim com a minha mandala, que significa o fluxo. Exatamente. E por que a gente escolheu o espiral, Cecília, para comunicar a nossa roda de tambor? A espiral, a gente nunca está no mesmo ponto.
ela é um fluxo contínuo e constante, mas sempre uma oitava acima. Eu gosto muito de trabalhar dentro da geometria sagrada, sempre que eu posso, com a proporção de Fibonacci dentro do contexto da espiral. É fluxo puro, é movimento. Nós somos fluxo puro e movimento. Sim. Então a gente já está comunicando que a gente é um processo evolutivo. De fluxo puro e movimento. Exatamente. Porque nada fica parado, ou agora não é igual a 1 minuto atrás. Não é. Não. E a comunicação? Onde é que a gente chega em relação a isso? O que eu te comunico agora pode ser diferente do que eu vou comunicar daqui 10 minutos. E o mais interessante é que às vezes a minha comunicação, ela é engraçada, porque o grande lance da comunicação é que você tem uma pessoa que faz a comunicação com outra ou com outras, cada uma recebe de um jeito. Opa. Isso vem com a verdade de cada um também, né? Porque às vezes um quadro comunica, uma roupa comunica, e uma música comunica, mas ela comunica diferente com cada pessoa, né? Que coisa boa, cara. No podcast anterior, eu comentei que uma coisa que me libertou foi não ficar prometendo coisas impossíveis ou criar expectativa para ano novo. Isso foi uma comunicação interna, correto? Foi, nossa, super funcionou e aliviou a vida. Legal. Então eu quero deixar aqui uma pergunta para a galera. O que é comunicação para você? Né? Como é que Boa. você tem feito essa comunicação? Por quê? A gente tem os nossos sentidos. Se eu adentro um pouquinho mais algumas filosofias, a antroposofia, por exemplo, eles trabalham com 12 sentidos. Então, nós temos, desde a nossa ancestralidade, desde a evolução da Terra, segundo a antroposofia, mineral, vegetal, animal e o humano. A gente tem tudo isso dentro da gente. E tudo isso gera um campo energético. Nós somos átomos. A quântica explica isso. Isso é ciência, isso não é viagem, né? Então, o que também nós somos e comunicamos? Através do nosso campo, do que nós vibramos. Por isso que eu perguntei, o que é comunicação para você? O que adianta eu estar aqui morrendo de raiva e falar, ô, meu amor, tá tudo bem, e aqui vibrando raiva? A pessoa que recebe essa informação, você acha que ela vai entender o que você está falando? Acho que vai dar uma dualidade, né? Que ela vai sentir uma vibração de uma coisa e vai ouvir algo diferente, né? Confusão. Exatamente. Confusão. Eu, quando atendo casais em terapêutica, eu percebo que tem muito essa confusão. Mas, às vezes, nem sempre tudo aquilo que você sente, né, é consciente. Então, e aí eu faço o trabalho terapêutico de profundidade, isso vai vindo à consciência. Exatamente, porque aí vem exatamente daquela coisa de crenças, né? E o equilíbrio também as polaridades do masculino e do feminino. Perfeito. Tudo coisas que virão próximos capítulos aí do podcast, Opa, com certeza, tem né? muito papo ainda. Muito papo sobre isso também para rolar. A comunicação, igual você estava falando, a interna, né? É muito engraçado que, assim, o próprio corpo comunica, né? Por exemplo, o meu estômago dá uma roncada. Ele tá comunicando, ó, cara, você tá com fome, hein? Tá faltando aí. Ou então, às vezes, uma fraqueza mesmo que a gente sente ali, né? Opa, preciso comer uma coisa salgada, uma coisa doce para dar uma animada. Você sente a sede, né? Seca, né? Você fala, eu preciso beber uma água, preciso uma cervejinha gelada. Mas o corpo fala, né? Eu entendi essa secura da boca no tanto de reunião que eu fiz na minha vida, né? Mas é o primeiro sintoma de tensão ou de alguma desorganização. Eu falei, não tá dando bom. Já começa pela boca. Né? Para mim, isso já é assim um gatilho. Hoje eu já sei que se isso começa a acontecer, eu preciso voltar para o meu corpo, porque senão algo vai desorganizar para frente. Comunicação de corpo direta. Não, e louco isso, que isso vem aí falando em neurociência, né? Eu que sou dessa área e que gosto bastante. Eu lembro que isso vem do nosso cérebro ali reptiliano, né? Dos répteis, do homem ancestral ali, né? Para trás. Que era a luta pela sobrevivência, né? Então, o estado de alerta. Por exemplo, você sabe por que o corpo comunica, por exemplo? Olha que louco, né? Às vezes tem dias importantes que você fica com esse intestino meio solto. Dá ruim. Mas por que o corpo faz isso? Porque ele quer te deixar mais leve para você sair correndo. Olha que loucura. A história do medo, né? Que loucura, né? Então te dá uma dor de barriga porque ele tá soltando o seu peso do seu corpo, oh, meu Deus. Né?
E a gente fala com as mãos, tá vendo? A comunicação. Eu sem as mãos não me comunico. Não dá, né? A gente comunica no olhar, comunica no falar, né? Em tudo. E olha que louco, né? Essa comunicação que vem do nosso instinto, né, ó, Cecília? Totalmente. Para quem tem pet em casa, por exemplo, Hum, pode perceber uma coisa mais instintiva. E até o processo instintivo dos nossos animaizinhos, comunica. completamente Nossa. lúcido, claro e Um dos objetivo. bichinhos que mais comunica é gato, né? Engraçado, né? Eles sabem pedir pra caixa de areia, trocar areia, ó, troca areia aí, cara, tá meio ruim já. Pô, ó, tô com uma fominha aí, ó, pô, tá na hora de pôr mais um pouco de Dá para ração. sair do meu lugar. Ô, sai do meu canto e tal. Meu, que bichinho comunicativo, né, cara? Os dogs também. Agora, Emerson, já que a gente está falando de comunicação, posso fazer um ensaio com você? Pode, Vamos ver lógico, aqui uma forma de comunicação com diferente? certeza. Bem, este aqui é um tambor xamânico. Opa, esse tambor é que a gente usa na roda de tambor. Opa, já que a gente começou com o seu tambor de língua, Isso, agora vamos ao meu instrumento sagrado. sim. Tambor xamânico, ele é um instrumento sagrado, conta a história também da ancestralidade, e ele é utilizado em rituais xamânicos de uma forma diferente. Eu vou mostrar agora um pouquinho e quero que o Emerson vai ser bem sincero com a gente em relação ao que ele está sentindo, porque quem sabe faz ao vivo. Opa, vamos lá. Legal. Sentiu? Senti. Senti. Eu não sei se vocês conseguem aí, pelas câmeras, entender esse lance do movimento, né, que a Cecília fez. Quando ela movimentava o tambor, é como se viesse o som em ondas. A sensação que dá que faz um É, né? esse movimento. Isso. Como se o tambor xamânico ele dá esse lance de vem a vibração do som, né? E, e ele faz com que realmente você sinta como se fosse um campo aqui. É bem diferente, né? E o que esse campo te informou? Cara, de informação para mim na comunicação era algo de paz, assim. Ele me relaxa, assim. Ele vem, ele faz ele parece que ele quer me pôr num lugar, assim. Da outra vez que a gente fez isso, o seu tom de voz abaixou na hora, como tá baixo agora. É, Mexe mesmo. mexe, a gente muda, né? A vibração, né? Que louco, né? Imagina o tamanho da comunicação da roda de tambor. Sim, né? E a gente fez isso e é engraçado, né? Que em pessoas diferentes, idades diferentes, lugares diferentes, né? Igual quando a gente fez com a galera, por exemplo, que tinha síndrome de Down, né? Autismo, senhorinhas, a gente mexe muito com terceira idade, né? Então a gente vê, nossa, cara, como muda pra eles, assim, eles têm os depoimentos super legais, né? Sim. Isso é bem bacana. Mãe da Cláudia, nossa fã, Opa, um beijo pra senhora. É demais, ela é demais. Ela é mandar o demais. link para ela. Vamos mandar. Então, voltando, né? Olha só que louco, né? A gente faz a comunicação também através dos próprios tambores, né? Isso ancestralmente, ô Cissá, você sabe que o homem não falava, mas ele já tocava. Porque o que acontece? A força do tambor, a reverberação, fazia com que eles ouvissem, né? Ali, né? Era um tronco escavado com pele animal, corda, né? Para esticar a pele e tal, ou fogueira, né? Ou não existia ainda a fogueira e tal, depende do tempo ali. E aquilo foi um tipo de comunicação já, né? Perfeito. E hoje a música comunica muito também, né? Então é legal você pôr uma música que te comunique às vezes paz, ou que te comunique alegria, que te comunique êxtase, né? Depende do momento, né? Você tá numa festa com a galera dançando, é o momento que você pôr uma música que vai te, né? E às vezes em casa você tá meio para baixo, e se você colocar aquela música da festa, será que ela não vai te pôr de novo de volta naquela sensação, naquele momento gostoso? Então a música te transporta muito, né? Nossa, a dança do ventre
o tambor com a dança, pelo amor de Deus, toca um pouquinho. Vamos ver o que o pessoal sente na Isso aqui comunicação é do um Derbach. derbaque, né? O legal da comunicação do derbaque é o seguinte: cada toque que eu dou aqui, né, remete a um movimento da dançarina. Olha que louco, né? Então, conforme eu faço elas quebram, né? E conforme eu faço isso aqui, ó, elas Tremidinho. tremem tudo, né? E conforme eu vou misturando isso, né? Shimmy. Né? Então, cada toque desse comunica um certo movimento, né? E é legal que para essa dança tem uma ancestralidade anterior a Cristo. Nossa. Imagina isso, né? É muito antigo, né? Remetem à origem da fala. Origem da fala. É isso Olha aí. que louco. E olha que interessante, né? O que a gente está trazendo até agora? O tema é comunicação. Nós falamos dos pets, nós falamos da comunicação consigo mesmo, trouxemos a voz dos tambores, falamos sobre a música. Tudo isso está nos remetendo a uma comunicação consigo mesmo. Sim. Olha que interessante, comunicação e bem-estar. É. Então, às vezes, a dança também traz isso, né? Sem dúvida. E o que a gente precisa para garantir uma comunicação consigo mesmo e bem-estar? Satisfação. Precisa de um espaço interior para você se acalmar, para você relaxar. E essa é uma das comunicações mais importantes que eu considero, Emerson. Por quê? Porque na hora que eu vou para fora, seja o meu relacionamento pessoal, amoroso, seja no trabalho, seja familiar, seja lá o que for, eu preciso estar em mim. Quanto mais eu estiver em mim, mais real vai ser a minha comunicação. Tem momentos que tem coisas que não dá para falar? Ok. Mas se você não fala e passa mal, não tá ok. Eu estou juntando a comunicação com a nossa verdade interior. Porque mentir para si mesmo que tá tudo bem, o teu corpo vai vibrar que não tá. Eu, sensitiva, tô cansada de ouvir, não, tá tudo bem. Tem na minha frente uma bolha de raiva para explodir. Um vulcão. Tá tudo bem. Às vezes é até difícil para as pessoas compreenderem esse mal-estar, né? Porque estão tão acostumadas dentro do padrão. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar bem gravado, assim, para a gente registrar e para a gente se trabalhar. O que você está sentindo de verdade? Você comunica o que você sente de verdade? Pô, do jeito que eu tenho raiva, se eu for comunicar o que eu sinto, eu vou quebrar tudo. Então, precisa parar e olhar isso. Precisa se cuidar. Precisa pedir uma ajuda, às vezes. Sim, com certeza. Procurar uma boa terapeuta. Né? Não dá para ficar fingindo que está tudo bem. Então, gente, eu estou ressaltando isso pela grande importância da gente saber, a grande importância da gente ter uma boa comunicação com a gente. Ótimo. Então, tem o instinto, tem o corpo, tem a nossa mente, tem as nossas crenças, tem uma cadeia de eventos. A gente pode ficar horas falando disso. A gente vai ter um capítulo só de crenças, por Só exemplo. de crenças também. Mas o mais importante é isso, né? O que você está comunicando para você mesmo? Você está mentindo para você? Eu não faço um pouquinho de terapia com você às vezes? Verdade. Né? Você tá com medo? Não. Eu tô sentindo que tá vibrando medo, meu Deus do céu. Vou perguntar outro dia. Aí um dia, puxa, é isso. Né? Então tem algumas coisas que são difíceis da gente olhar ou até de perceber, mas é treino. Esteja com você, sinta o seu corpo. Do podcast anterior, da história de dar mais leveza, mude um pouco o hábito, vai contemplar uma paisagem, vai fazer uma dança, vamos voltar aqui para a música, mas principalmente sinta o teu corpo porque ele está te contando como você está. É legal que o corpo ele fala tanto de coisas assim biológicas dele mesmo, ele comunica, comunica também coisas dos sentimentos, da cabeça, né, da mente, né, da alma ali, né? Muito louca essa comunicação. Como o corpo ele é completo comunicando, né? E é louco que, assim, a cada comunicação, por exemplo, a cada sentimento que ele comunica também de forma, vamos dizer assim, falando em neurociência, né? Com hormônios, né? Com Reações físico-químicas. reações físico-químicas. Muito, cara, é muito complexo, né? Assim. Outro dia você me perguntou se é a mente que informa o corpo. É.
Então, ampliando um pouquinho, e voltando àquela história que nós somos um complexo energético, né? Nós somos atômicos. Então, a gente tem os átomos, o nosso campo quântico. Esse campo, ele tem uma extensão. Então, se você está com raiva e encosta perto do meu campo, eu sensitivo, eu vou sentir tua raiva. Imagina isso numa sala com 10 pessoas, Imagina numa isso no trânsito reunião, parado, um imagina isso no trânsito estádio de parado. futebol. Nossa senhora. Soma, né? Não é? Cadeia, caraca. Então, nós somos muito responsáveis por aquilo que a gente comunica. Verdade. Aí eu pergunto e vamos avançar um pouquinho nas relações da comunicação. Se eu não consigo me comunicar comigo mesma, como será que está a qualidade da minha comunicação para fora? É. E aí eu vou te mandar outra coisa, assim, pra galera aí, pessoa que tá assistindo, né? Essa comunicação comigo mesma é uma comunicação de amor? É uma comunicação onde eu ponho uma positividade pra mim, onde eu me elevo, ou é sempre algo que eu vou me depreciando, né? Porque isso faz a diferença, Total. né? Então, assim, a primeira coisa que a pessoa pensar assim, pô, como eu vou comunicar para prosperar em 2026? Então, comunique-se em você coisas que vai fazer você melhorar. Então, de repente, tô até pensando em profissionalmente ou em relações, de repente você viu como que está a sua comunicação, né? Você está aberto, sua comunicação está fechada. Você está aberto para as outras pessoas? Sim, você pode melhorar isso. O seu bom dia é um bom dia sincero. É um bom dia. Bom dia. É um bom dia. Bom dia. Você está realmente desejando isso, né? Então, se você puxar aquilo e melhorar isso, né, com mais espiritualidade, mais presença, Presença. né? Eu acho que aí você vai levar a algo mais verdadeiro. E com isso você começa a atrair essas coisas mais positivas também para você. Entendeu? E eu acredito muito nisso, assim. Isso para mim deu muito certo, Cissá. Que isso começou a atrair. O universo começou a entender, a trazer pessoas como você. É, Ai, meu Deus. de novo. Tá perto. Peraí, ele quer me bater, gente. Ele está comunicando. Ele está comunicando que você está Ele espaçoso chegou, demais. tá falando muito com a mão, né? E é legal isso, Cissá, Então, porque as pessoas, eu acho que, de repente, se é que você está comunicando de um jeito que você está dando essa abertura para essas coisas que vão te trazer tá. prosperidade e melhoria. Só um detalhe. Onde foi que eu conheci o Emerson? O que que você estava comunicando? Eu vi você tocar. Sim. E eu estava procurando um professor de carrom. Você estava tocando um carrom. Eu parei naquela batida. Aquela Verdade. batida comunicou. Por quê? A tua arte comunica. Sim. Você, como professor, como músico profissional, você comunica. E aí eu vou te trazer uma questão muito importante. Terminei Só assim. Aham. terminar. Você falou que quando você trabalha em positividade, isso deu muito certo para você. É importante a gente colocar aqui, você tem essa abertura. Nem todas as pessoas têm abertura. É aquela história, eu vou fazer um curso para melhorar e não melhorei coisa nenhuma. Ah, o curso aqui não presta. Ou você que está fechado. Exatamente. Estou colocando isso, Emerson, porque isso também pode criar expectativa. Ah, eu fiz 200 cursos e eu achei que eu nunca melhorei. Hoje eu sei que eu fui melhorando. Mas eu patinei muito nessa ideia de que eu não servia, que eu não dava certo. Não pertencer, né? Então, se a gente está falando de prosperidade, eu estou trazendo aqui o oposto, que é o fechamento, a baixa autoestima e a autodesvalorização. Isso é muito sério, né? Então, não é uma questão de somente colocar pensamentos positivos. Precisa se entregar a isso. E para se entregar, precisa de autoconfiança, Boa. né? São palavras-chave, então, que a gente está trazendo agora já para começar a linkar com prosperidade. Exatamente. Porque o povo fala prosperidade é dinheiro. Não é dinheiro. O dinheiro ele é uma consequência da prosperidade. Uma delas, né? E aí eu te trago o porquê que eu acho que eu cheguei nessa abertura, né? E aí eu vou chegar no lado profissional, então, que é onde é o lado que mais se agrega a prosperar, né? Quando eu faço um trabalho, igual eu estava naquele dia trabalhando, tocando, ou quando eu dou minhas aulas e tô, sei lá, na prefeitura ou qualquer outro lugar, a primeira coisa que eu tento linkar ao trabalho, eu sei que isso é complicado, porque eu tenho a satisfação de trabalhar com o que eu gosto,
Sei que muita gente às vezes não trabalha com o que gosta, mas é trabalho. O trabalho te traz benefício, ele te traz conhecimento, às vezes ele te traz amizades, ele te traz oportunidade de servir, de ser melhor, de crescer, né, de progredir, porque às vezes até, como a gente falou no anterior, a gente não falou do Roberto Chimestic lá do livro Oba, Problemas Oba. Então, às vezes o trabalho te desafia muitas vezes e te traz problemas que você tem que buscar soluções. E tudo isso você pode ver é o olhar positivo ou negativo. E eu olho com uma coisa muito importante das pessoas prósperas, que é o quê? Gratidão. Então, quando eu trabalho, quando eu estou tocando ali, eu emano gratidão, porque a gratidão ela vem de dentro mesmo. Ó, eu sou grato a você, cara. Então, eu acho que de repente é isso que eu tenho meu recado para as pessoas. Comunique gratidão com as coisas que você faz, que eu acho que isso muda, sabe? Deixa mais leve. A gratidão faz ser mais leve. Contanto que você sinta a gratidão. Exatamente. Porque uma coisa é a gente verbalizar da boca para fora. Eu tô lembrando de uma história aqui, se me permite, tem que contar Manda essa. lá. Fui trabalhar em Moçambique, numa determinada ocasião. E aí era parte de consultoria de meio ambiente, nos reunimos, na primeira reunião com a equipe de lá, e a gente tem aquele, oi, tudo bem? Oh, o outro sempre responde, tudo bem, né? É meio automático pra gente. E aí cheguei eu toda animada lá na, na reunião, vamos, né, Moçambique, oi, tudo bem? Ah, hoje estou mais ou menos. Eu travei. A pessoa me respondeu isso, eu fiquei olhando, eu falei, ai, gente, será que aconteceu alguma coisa? Mas eu não tenho intimidade para perguntar. Fiquei quieta. Dali, 2 dias, uma nova reunião, outra pessoa, oi, tudo bem? Ah, hoje não acordei bem. Com sotaque, né? Caraca. Falei, caramba. E aí fui perguntar para uma engenheira de lá, eu falei, escuta, tá acontecendo alguma coisa com fulano e com ciclano? Não, por quê? Porque eles falaram que não estão muito bem, que não, mas aqui a gente faz assim. Falei, olha que interessante. É porque a gente tem essa mania, né? Não, tudo bem, tô bem. Você, bem também. E às vezes nem tá, né? E eles são sinceros nisso, então. E a gente não precisa estar bem o tempo todo, não Verdade. é essa questão. Nem todo Vamos lá dia dar você leveza, acorda vamos bem. cobrir. É verdade. Você sabe o que eu fazia com as minhas equipes quando eu tinha trabalho em grupo ou reunião? Bom, eu coordenava as equipes. Como é que uma coordenadora vai chegar lá de mau humor? Ou, sei lá, meio chateada? E às vezes acontecia de acordar ruim, né? Falei, ai, gente, desculpa, hoje eu não estou bem. Pronto. Só de falar isso já dava uma aliviada na pressão. Ou seja, não tenho obrigação agora de agradar ninguém. Eu vou ser focada no trabalho. Como é que tá? Preciso disso, preciso daquilo, tá tudo bem? Tchau. Porque Boa. a Cecília, normalmente, nas reuniões, no coletivo, como é que você. É, época que se trabalhava ainda presencial em mesas, mas como é que uma coordenadora mantém uma equipe unida? Na motivação, né? Cada um tem sua função, cada um precisa fazer uma coisa, mas é a coordenação que motiva. E foi muito bom fazer esse exercício, sem medo de me expor, na verdade, muito pelo contrário, né? Isso dava um alívio. A gente sai da obrigação de ter que estar bem o tempo todo. Exatamente. Tem essa comunicação, né? De você ter que mostrar que tá feliz o tempo todo. Você tem que mostrar. Você tem que atender já com um sorriso, e tal. Às vezes, meu, Às vezes não dá. não é o dia, pô. Agora eu pergunto, como é que está a sua comunicação em casa? Sabe por que eu vou falar isso? Lembrei da pandemia, Emerson. Pandemia foi uma Quan- época. Quantos problemas de relacionamento As pessoas foram tiveram detectados? que conviver obrigatoriamente, né? Um Exatamente, espaço que não podia às vezes nem sair dali, né? exatamente. Que tempo louco esse que nós passamos Nossa, e isso reverbera até hoje, até porque a hoje. hora que as pessoas começaram a ficar dentro de casa, enfim, nas relações familiares, ou sozinhas, né, as que ficaram sozinhas também perderam esse vínculo mais direto, as reuniões passaram a ser em vídeo. Hoje o pessoal nem abre mais a câmera, né? Às vezes até peço para abrir, eu ainda gosto de ver, eu ainda preciso, eu ainda uso o telefone, eu ainda gosto de ver pessoas, Para mim foi um né? desafio a pandemia, porque eu tive que dar aula pela primeira vez à distância, então foi um negócio de o Zoom foi muito diferente. Às vezes dar aula para um na classe ou nenhum, e aí aquela aula ficava gravada. Muitas vezes o aprender a gravar e editar para depois as pessoas assistirem e fazer os exercícios
foi uma época de muito desafio, muito diferente. Pergunto para você, Emerson, o que que a pandemia comunicou? Comunicou mudança, Medo medo, coletivo medo coletivo o tempo todo, o alerta, tempo todo. estado de alerta, porque eu não sabia se ia voltar ou não ia voltar, se eu ia estar vivo ou não ia, se eu ia conseguir me sustentar ou não Se os meus pais iam morrer ou não, também. Não, tudo isso. Nossa, foi né? tempos difíceis. Então, do que a gente está falando agora? De um evento que foi em nível mundial, de um vírus que as pessoas desconheciam, de uma corrida contra o tempo em relação às vacinas e de uma comunicação coletiva de pandemia. Para onde foi o nosso emocional? Isso é comunicação também. Né? Eu comentei com você que eu estava vindo para cá agora e eu comecei a sentir medo em alguns lugares. São os lugares mais perigosos da estrada. Sim. Eu costumo falar que tem umas emoções que param em curva de estrada. É muito sério isso. É. Com essa sensitividade eu consigo perceber, né? Eu lembro que quando eu ficava em trânsito em São Paulo, o que que o trânsito em São Paulo te comunica além de tudo? Nossa, tudo de ruim, né? Você pega 2 horas de Se trânsito numa estressa, né, meu? marginal, o que que você está sentindo ali? Só Raiva, hormônio, né? indignação, cansaço, Tudo insatisfação, junto. né? E aí é problema que não tem fim, porque você não tem nenhum espaço dentro de você onde você se comunica com você. Fala, calma. É a hora de colocar aquele podcast legal, ouvir para se acalmar. Ou no Spotify, ouvir aquela meditação, aquela oração bacana Vamos trabalhar que a gente tem pra galera, bastante. né? Então, é procurar, às vezes, coisas que vai te mudar de uma comunicação de estresse para uma comunicação de bem-estar. Como é que eu posso falar isso de uma forma delicada? Ficar vendo coisa ruim em televisão, para Nossa não falar de outro jeito. senhora, meu. Isso daí comunica, porque o que você assiste comunica. Opa, O que você ouve também. E aí opa. você vai ficar ouvindo tragédia o tempo todo. E aí, Aí não consegue dormir à noite. Aí fala, pô, eu não consigo dormir à noite, eu fico preocupado. Minha mãe. Porque fica ali ligado ali, vendo só coisa ruim o dia inteiro. Fica absorvendo, a gente é uma esponja, né? pois é, aí eu fico preocupada, eu fico vibrando preocupação. O que que eu comunico ao mundo? Preocupação, É. né? Eu acho interessante trazer dessa forma, porque eu não sei se o pessoal esperava assim, dicas de como se comunicar melhor. Tem cursos de comunicação não violenta, gestão de conflitos, tem um monte de curso. Mas a Sim. grande sacada é o que que eu estou sentindo, o que que eu estou vibrando e o que que no meu ínterim, no meu corpo, no meu sentimento eu estou vibrando. É muito interessante quando a gente começa a perceber isso na gente mesmo, de você estar com uma raiva e você chega para a pessoa e fala assim: olha, fulano, você vai me desculpar, mas eu estou com raiva do processo. Por causa disso, disso, disso. A pessoa olha e fala assim: você está com raiva? Eu falei, tô, nesse tom. Porque eu sei que aquela raiva eu posso estar projetando naquela situação. Nem é para essa pessoa que eu quero falar. Mas eu estou comunicando a ela que eu não estou bem. Não é com ela, mas eu não estou bem. Isso nos relacionamentos pessoais, isso seria fantástico. Isso acabaria com muito mal-estar, isso acabaria com desamor. É, Muito pelo contrário, né? A gente vai no caminho do amor próprio. sim. Agora, falando em relacionamento, tem um papo muito louco, que é assim, a comunicação, né, dos casais e tal, né? Então, às vezes até, como a gente disse, a roupa comunica, né? Imagina, você tinha aquela mina que se comunicava assim, né? Aí vocês iam sair, né? Se arrumavam um pro outro e tal, pá, aquele clima, sempre. Aí casaram, o tempo foi passando, aí chega em casa, tá ela lá com aquela camisa De político. de político, né? Toda descabelada, né? E ele também, né? Então, como muda essa comunicação? Os casais têm que tomar cuidado de não perder aquela comunicação do começo do relacionamento, né? Então, pensa uma cena assim: o marido chega em casa, abre a porta, a mulher tá lá, ela fala pra ela assim, tipo, trouxe o pão? Aí ele, pô, né? Recebe aquela energia ali, né? Que poderia ser diferente. Ele poderia abrir a porta, ela já tá toda com uma roupinha mais legal. Ela chega pra ele e fala: oi, amor,
trouxe o pão? Aí, de repente, naquela hora, ele não teria o pão. E aí, ela falava, eu não trouxe, amor, me desculpa, né? Ou, né, não trouxe, não deu tempo e tal. E ela responde com muito carinho, né, e sedução. Então vem aqui, você é muito melhor que esse pãozinho. A Olha só situação, como olha a situação. muda, né, a situação, né? Então a comunicação ela muda muito, né? Então os casais de repente prestar atenção, voltar naquela comunicação do início do relacionamento, né, onde tinha mão dada, um beijo mais demorado, um olhar diferente pro parceiro, um afago, uma frutinha na boca, né, aquela pipoquinha. Então isso muda bastante. O Emerson se traz essa questão dos relacionamentos e assim, o que mais interfere de verdade é aquilo que eu estava falando, o que você vibra e o que você fala. Porque às vezes a gente pode ter até medo de se posicionar. Enfim, tem uma série de crenças, uma série de coisas que podem ter por trás dessa dificuldade de comunicar. Mas esse alinhamento do que eu sinto e do que eu falo é muito fundamental. A gente não sabe como a gente percebe. Eu comecei a falar aquela hora que comunicação, questão de corpo e vibração, né? Sim. A gente tem esse campo vibracional. Olha a confusão que fica no meu corpo se você fala eu te amo e de repente está vibrando raiva. Olha a confusão que isso vai dar no meu corpo. Porque a raiva ela é uma ameaça. Então, meu campo vibracional, meu instinto está nesse campo. Não é só físico, instinto. Como que os animais se comunicam? Eles só sentem cheiro? Não, eles percebem, né? Lembrei de esturro de onça no mato. Você percebe, faz tchum, vaza. Mas essa percepção energética que a gente tem, ela acaba com os relacionamentos. Ou ela pode salvar. Tenho dito aos atendidos, a gente não foi educado, né, nessa parte dos relacionamentos, por exemplo, a gente não foi muito educado no grau de intimidade ou, como é que eu posso dizer, no grau de expansão que uma intimidade, né, de um relacionamento pode nos levar. E aí é assunto para outro podcast, Com certeza. né? Essa expansão energética que se faz na integração do amor. A gente está perdendo isso por falta de comunicação. Gosto, não gosto, quero, não quero. Por medo, né? Ou por outras crenças. Não posso falar, ou isso é coisa de menina não falar, isso é coisa de menino não falar. Né? Quantas crenças que a gente tem que bloqueia a Ah, nossa tipo, verdade. olha, sua risada é muito alta, né? Nossa, Sua eu roupa não adoeci. combina com esse lugar. Eu adoeci. Aquela coisa toda que às vezes você não comunica o que você é, né? De verdade. Eu sou rebelde por natureza, não posso negar isso. Tenho trabalhado. Estou bem melhor. Mas você imagina o que foi o meu comportamento. Ah, inteligência emocional, vamos falar em outro Sim. podcast. Inclusive, lembrando que eu sou palestrante de inteligência emocional e É, adoro esse assunto. mas você imagina o que é um comportamento de rebeldia trabalhando no mundo corporativo. Sim. Então eu cansei de ouvir que eu não servia. Tecnicamente, assim, uma potência, né? Confio em mim. Agora, em termos de comportamento, eu fui me calando, e eu fui adoecendo. E ambiente de trabalho, eu percebia quando alguém estava mentindo na minha frente. Como é que eu ia lidar com aquilo? E consultor, quando mentia que tinha feito trabalho e não fez? Né? Então, isso para mim foi muito complexo. Isso rola com aluno. E aí, treinaram? Aí vão tocar, vai. Isso rola. Então, acho legal a gente, assim, já meio que finalizando essa questão, Sim, né? Trazendo que comunicação, técnica, existem formas, cursos, existem várias sim. coisas, mas olha para dentro de você, sente, né? Vai para aquele interiorzão e fala assim: meu Deus do céu, o que que eu estou sentindo de verdade? A partir daí, sim, começar a comunicar com mais leveza. Sim, com mais leveza, mais positividade. Se olhar e se gostar mais, sabe? Se respeitar, né? Acho que trazer também no âmbito ali espiritual até, né? Sabe? Você ter uma comunicação que vai te trazer mais proteção, você se sentir melhor.
E falamos tanto de comunicação, e onde é que está a prosperidade na comunicação? Eu acho que se você comunica de uma forma que você abre essas oportunidades, você traz a prosperidade. No final do ano passado, eu encerrei um trabalho, eu me demiti de um trabalho que estava me fazendo muito mal. Sim. Foi impressionante como fez diferença essa atitude. Eu não queria desistir porque atrás disso tem uma série de consequências. Sim. O contratante, o cliente, o recurso, etc, etc, etc. Mas como aquele posicionamento a favor de mim mesmo, eu parei de mentir para mim. Tô mentindo o quê que isso vai me fazer bem? Esse é o dinheiro que eu falo que não fica. Sim. Então, a Não prosperidade... traz prosperidade. Porque né? se aquilo não me faz bem, a hora que eu recebo esse recurso, eu estou honrando, Ele não para. ele não para, ele não Não fica. fica. Então, o espiral, um passo de cada vez, em escalas diferentes, em níveis diferentes. Comunique ao universo. Comunique. Aquilo que você Exatamente. quer. É isso aí. Então, se você quer prosperar em 2026 ou no ano que for, aprende a se comunicar com você e com o universo. Vibra que vem. Somos prova viva disso. Somos. E assim se encerra mais um Batucast. Bora lá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Quer fazer uma pequena amostra aí? Podemos pessoal? fazer. Então vamos lá. Então eu vou pedir que, onde você estiver assistindo esse Batucast, que você feche seus olhos um minuto. Sente-se confortavelmente, deixe sua coluna ereta. Sinta o peso do seu corpo no assento. Coloque atenção nos seus pés. Sinta relaxar. As suas pernas. Quadril. Sinta os seus músculos descolarem da sua coluna. Solte a musculatura do seu abdômen, da sua barriga. Solte o peso do seu corpo. Relaxe os ombros. E ouça o tambor. Deixe o som entrar no seu corpo. Agora imagine-se sentado num campo aberto, um gramado com flores, sentado confortavelmente, sentindo a brisa bater no seu rosto, um cheiro de mato, um cheiro de chuva, um cheiro de água. Respire fundo. Deixe os raios de sol entrarem no seu corpo. Se tiver vontade, deite-se nesse gramado. Respire fundo. Solte o peso do seu corpo. Flutue nesse gramado. De repente você começa a sentir alguns pingos de chuva. Uma água morna, gostosa. E essa chuva aumenta. E começa a molhar o seu corpo. Suas roupas. Mas uma água morna, gostosa. Uma chuva que faz carinho. E ela passa. E o sol aquece seu corpo, seca suas roupas. E num momento especial, o sol começa a se pôr. E você olha aquele cenário lindo naquele campo. Respira fundo. Vê aquela paisagem avermelhada, alaranjada. Lembra do tamanho da estrela Sol que nos mantém vivos.
Lembra que o Sol é somente uma estrela num universo incalculável. E você percebe que você é um indivíduo em meio a um mundo de milhões de pessoas. Faça uma reverência ao Sol, agradeça a oportunidade de estar ali, encarnado, vivo, presenciando um momento ímpar. Agradecendo a oportunidade dessa experiência, devagar vai voltando ao seu corpo, agradecendo ao sol, ao campo, às flores. Sinta o seu corpo, sinta seus braços, seu peito, quadril, pernas, pés. E devagar abra os seus olhos. Liberte-se. Um grande beijo. Até a próxima. E Silencie a mente, abre o seu coração. Até o próximo podcast. Grande beijo. Valeu.